Meu nome é Gustavo de Coimbra Santos, eu sou gestor do Cinema São Luís, né? E estou aqui nessa função há 8 anos. O Cinema São Luís, né? Ele é de 52, 1952, e na década de 50 e 60, né? Não vivi essa época, mas estudei muito sobre isso. Eu comecei a frequentar o São Luís na década de 80. Como o cinema, Recife era era a segunda capital que mais tinha cinema de rua, né? E a gente não tinha esse conceito ainda de cinema de shopping. Então o centro da cidade era muito valorizado, né? Quando a pessoa queria ir para cinema, era o centro da cidade, né? Até os bairros, os principais bairros tinham cinema também, 1 ou 2 cinemas. Junto com a degradação dos grandes centros urbanos, né, as cidades, com aumento de índice de violência, sujeira, limitações de estacionamento. E aí isso daí foi um fator, né, principal que foi distanciando o público do São Luís, né, entre outros, mas falando do São Luís, que é o último restante, né, e aí foi distanciando muito. Só que agora, de um tempo para cá, né, depois que o cinema foi reaberto na mão do governo do estado, foi tombado, e por se tratar do último cinema de rua daqui da cidade, né, do Recife, a gente tem alguns outros cinemas, tipo o Apolo, mas o Apolo é cinema e teatro, né? Não tem um apelo tão forte quanto o São Luís. Tem o cinema da Fundação, mas o cinema da Fundação não é exatamente um cinema de rua, ele está dentro do prédio da Fundação. Tem o cinema do Museu do Homem do Nordeste, também não é um cinema de rua, ele é um cinema que está dentro do museu. Cinema de rua mesmo, só o São Luís. E por se tratar, né, foi tombado equipamento cultural, histórico de Pernambuco, e agregar a cena pernambucana, né, que está tão em evidência agora de um tempo para cá, né, e ter essa beleza magnífica de ser uma sala com 1000 lugares. E aí a gente está conseguindo, né, puxar que ele frequentou o cinema na época da década de 80, na época de 70, senhoras e senhores que frequentam em específico o Festival Varilux, o Festival Italiano, como muito público jovem que não conhecia o cinema e vem por algum motivo, por algum festival, por uma escola, trazido por alguém, e se fica deslumbrado com a beleza, né, com a acústica, com tudo, e começa a frequentar o cinema. Né? Então a gente está fazendo esse trabalho agora, de um tempo para cá, revivendo o São Luís, para o público que tinha esquecido, que o São Luís tinha caído do esquecimento, e para esse novo público que não conhecia e está conhecendo e está voltando a frequentar. É difícil muito competir com cinemas de shopping, que eu costumo dizer que não é cinemas de shopping, são salas de projeção de shopping. Cinema de verdade é o São Luís. Você tem uma beleza, uma acústica, uma preocupação de acústica, uma preocupação de som, de tudo, né? É diferente de salas de shopping. Mas é complicado por causa desses pontos. Mas aos poucos, a gente volta ao glamour das filas grandes aí na frente.